Segundo bloco Viva Bem, gente, nós estamos aqui falando sobre o brincar, a importância do brincar, dessa sociabilização do brincar, criança, família. E nós estamos tendo uma aula aqui com a doutora psicóloga Ana Gláucia Lima. E lógico que tinha que ter um baby nesse meio de tudo, né, Ana? Será que eu vou conseguir continuar a entrevista? Eu sei que ele vai se divertir aqui, nós vamos se divertir com ele também. Que delícia. É isso, né, que a gente está falando. Desse brincar, desse... É o que eu falei para você, a hora que ele chegou, quando a gente fala com a criança, o quanto que ela responde. Como ela responde. Né? Isso que ela precisa. Ele não pode ver uma galinha, viu? Ai, que lindo. A galinha pintadinha, gente, não é, amor? Fala pra eles, a galinha pintadinha, eu amo essa galinha. Pois é, toma pra você. Te amo, viu? É meu sobrinho. Que delícia, muito lindo ele, parabéns. Ô, Ana, então, o que eu queria te perguntar sobre a criança se tornar um mini adulto. E como a gente vê isso hoje, não? Né? Essa adultização infantil, adorei. Ai, Jesus, a criança cai aqui no meio da gente. Adultização infantil. É um fenômeno. É um fenômeno que tem acontecido hoje na nossa sociedade. E muito reforçado por adultos, né? A questão de mini adultos. Quantos mini adultos a gente vê por aí e quantos adultos nós vemos reforçando o comportamento de crianças, comportamento mais adultificado mesmo. O que é comportamento adultificado, né? Como que eu posso saber que se a minha criança em casa está com comportamento mais adultificado? Quando a criança, quando ela convive muito só com adultos, ela começa a se modelar e a reproduzir, né? E ela começa a querer imitar os adultos. É interessantíssimo. Tem uma menininha que ela vira, ela cruza as pernas assim, e ela fala mesmo como adulto. Ela tem uns 4 aninhos. Eu vi um vídeo muito legal, a gente falar isso agora, eu lembrei. Eu vi um vídeo de uma menininha que vocês vão lembrar em casa, que ela fala 1, 2, e ela faz 3. Já deu. Deu, Deu, e põe a mãozinha assim e vai que vai. Eu fico pensando, né? Isso não partiu da cabecinha dela. É engraçado? No primeiro momento que a gente olha, a gente acha até graça, mas a gente tem que olhar o pano de fundo disso. Sim, com certeza. Ela é uma criança, não é saudável esse comportamento. E outra, para ela ter um comportamento desse, chegar nesse ponto, ela viu, né? Ela viu, ela reproduziu. Muitas vezes, né? Isso não vem da cabecinha dela. E aí que acontece? Ela reproduz esse comportamento para nós damos risada, aplaudimos, ela ganha força. E ela vai continuar reproduzindo esse tipo de comportamento. Esse é um exemplo super tranquilo que eu estou dando. Né? Mas existem outros comportamentos adultificados, crianças erotizadas, crianças com temperamento já bastante moldado, como o dos pais. Criança que manda em casa, que a gente entra num outro contexto que se chama infantolatria dos pais. Sabe, sendo súditos dos seus filhos. Deixa a criança mandar, né? Alguma coisa está errada ali, né? Os papéis estão invertidos. Então, a adultização das crianças pode sim ser uma inversão de papéis. E aí um problema muito sério. Nós roubamos da criança de uma forma muito cruel a fase dela. A fase que Piaget já deixou descrito para a gente, todas as fases da criança. Então, nós não podemos roubar, porque todas as fases que nós vivemos na nossa vida, Carol, elas precisam ser vividas, todas, inclusive fases de luto. Nós precisamos viver as fases que um dia a vida cobra a gente de viver. Se a criança não tem essa fase bem estabelecida, bem desenvolvida, a gente vai encontrar, e a gente encontra, um monte de adulto com adolescência tardia aí. Puxa. Um monte de adulto mimado. Tá, então agora eu entendi algumas coisas. Entendeu? Não tá falando assim, volta pra sua fase, e vive lá na sua fase. Tem uns Peter Pan por aí. Tem. Por quê? Porque ele é assim? Não, alguma coisa ficou pendente ali. E a gente precisa entrar com alguma providência. Ana, o que me chama bastante atenção também é quando a criança, nesse meio adultizado aí,
começa a se preocupar demais com os conflitos de casa, com a vida financeira do casal. Porque não é respeitado o ambiente da criança, né? Existe toda uma dinâmica familiar, mas nós precisamos respeitar. Existem conversas que nós precisamos respeitar a presença da criança. A criança não tem estrutura emocional e psicológica para fazer parte daquela conversa, para fazer parte daquele conflito. Ela não vai agregar em nada naquilo. Então existem muitas. Tá vendo como ele quer conversar? Ele quer, nós estamos falando. Fala pra tia, o que você pensa também sobre isso? Fala. Fala pra tia, fala. Ai, tia. A gente tem que preservar muito as nossas crianças, porque realmente a gente começa a inserir a criança num mundo competitivo, né? Aquela questão que a gente estava falando, de levar em vários cursos e tirar a criança, às vezes, da fase dela e começar a pular uma outra fase de um curso aqui, um curso ali, um curso. São muitas coisas, talvez, muito precoces. As nossas crianças são precoces. E até onde que colocar tanta atividade assim é bom? Pois é, porque existem muitas crianças que elas são hiperestimuladas. Criança estímulo é ótimo, a gente tem que ser superestimulado mesmo. Mas crianças hiperestimuladas, que elas só trabalham em função de estímulo, elas podem desenvolver até um déficit de atenção, hiperatividade. Entendi. Porque ela fica estimulada 24 horas. Ô, Ana, e uma coisa que me veio agora, será que com todo esse contexto pode levar a uma obesidade infantil? Ah, pode levar a diversas psicopatologias até. Porque a criança, uma obesidade infantil pode estar ligada à ansiedade infantil. Porque ela tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, que essa parte alimentar acaba ficando de lado. Sim. E aí... A parte do esporte fica de lado, né, Carol? Gente, você não vai ficar sem fazer atividade, né? Ah, não vai mesmo. A tia não vai deixar, meu amor. A tia não deixa. Eu queria dar hoje suco de laranja com couve, né? Ah, é? Lá em casa não tem muito esse hábito. Aí já me olharam meio de lado. Meio de rabinho de olho. Eu não consegui, mas eu vou chegar. Não consegui hoje. Hoje, tô avisando que hoje eu não consegui. Mas, né, a gente vai fazer de tudo. Então, e essa parte alimentar, essa parte de atividade física, acaba ficando um pouquinho de lado. A criança, nesse todo esse contexto, fica muito ansioso. Uhum. Às vezes, os pais pensam que estimular a criança é só na parte intelectual. Então vai fazer um curso de inglês, depois vai fazer um curso de espanhol, porque agora não tem que ter só a segunda língua, tem que ter a terceira língua também. Faz o curso de espanhol, aí depois faz o reforço de matemática, aí a escola é integral, aí depois faz... Gente, eu tenho um paciente adolescente que ele me passou todas as atividades acadêmicas dele, eu olhei bem pra cara dele, eu falei, não dou conta. Não, é muita coisa. Então, e aí você estimula só a parte intelectual. Não, a gente tem que ter equilíbrio na vida. E o brincar entra onde nisso? Pois é. E tem crianças, gente, de 7 anos, de 8 anos. Eu tenho uma priminha de 9 anos, que se você for ver os exercícios que ela faz, as tarefas que ela tem bastante coisa para fazer. Então a gente tem que repensar, eu acho que nós temos sim que estudar e correr atrás das nossas coisas, mas tudo com bastante moderação, tudo muito saudável, tudo muito equilibrado. Nós precisamos disso, né? Porque senão a gente não consegue desenvolver uma vida saudável. Não adianta a gente querer ter uma vida saudável se a gente não tem um cérebro saudável. Se a gente precisa disso, imagina essas coisinhas lindas. Não, imagina. Né? Então, você está vendo como ele interage? Como ele sorri, como ele grita, como ele brinca. É isso, né? É isso que a criança precisa. E aí tem gente que faz, fica quieto. É isso que a criança precisa. Não, fica né, meu quieto. amor? Não, eu tô brincando. Ah lá. Eu tô brincando. A tia tá dando só um exemplo, tá bom? E aqui, se ele tivesse com o celular, ele estaria interagindo com o celular também, mas ali, vidrado ali. A atenção dele ali, super estimulado cognitivamente ali. Não sei se é interessante só isso. Então, né? Não. Puxa vida. Gente, olha só. A Ana tá aqui, dando essa aula aqui pra gente. Imagina, que isso. Ai, eu adoro ver você, sabia? Obrigada, eu gosto Carol. mesmo. Obrigada. Agora eu vou sentar, eu vou assistir, porque ela fala... Ai, muito obrigada. Tão atraente, assim, Obrigada. Gosto de verdade. E aí, nós estamos aqui dando essa dica pra vocês dos seus pimpolhos, do que fazer,
o que não fazer. Sim, como a gente tem que abrir os nossos olhos, né? Às vezes é muito interessante os comportamentos das crianças hoje em dia, né? Elas já estão realmente diferentes de mim, né? Quando eu era criança, tão diferentes. Ixi, a gente corria, subia em árvore. Eu vi esses dias uma reportagem que fizeram no Dia das Crianças e que levaram os pais pra praça, e aí deram todos aqueles brinquedos que a gente brincava. Nossa! E as crianças, gente, foi carrinho lindo. de toquinho, gente! Foi muito interessante ver o olhinho das crianças, sabe? Nossa, mãe, como funciona isso? E o pai lá perdido, né? No meio dos brinquedos. Nossa, E como é saudável. A gente precisa disso. Isso é um direito nosso, a gente precisa vivenciar isso. E quando a gente volta, senta no chão e brinca com a nossa criança, nós estamos dando vida para nossa criança interior. E a nossa criança interior está tão machucada também. Então a gente precisa resgatar a nossa criança interior de alguma forma, que nós possamos resgatar com as nossas crianças, com a pureza das nossas crianças, né? Que nós possamos resgatar com o amor, com o olhar, com o carinho das nossas crianças. Ai, vamos dar carinho, amor, atenção para todo esse povo que está precisando. É isso aí, com certeza. O Dia das Crianças, eu aposto que vocês fizeram alguma coisinha, tem que ter saído, pelo menos, né? Eu puxei a orelha de bastante gente, viu? Eu falei assim, olha, vamos brincar. Vamos dar atenção para as crianças, né? É isso aí. Ana, não vai embora, calma. Ah, tá bom. Calma, que eu quero ainda falar com você. Gente, nós vamos para um rapidez, é rapidez. Não vai dar tempo nem de fazer xixi. Fica aí que a gente já tá voltando, hein?